Estamos aqui de volta com o nosso Falando ao Vivo para todo o estado pela internet, também canal 36, NET e Via Max. Um assunto bem diferente, células tronco adultas. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Vilberto e também a doutora Ana Paula. E assim, você comentou no primeiro bloco que, por exemplo, aos 18 anos não tem muito interesse em coletar, mas existe uma idade? Não é em coletar, é em utilizar. Utilizar. Quanto mais cedo o paciente guardar essa célula, melhor. A gente vai estar... Quando a gente fala em criopreservação, né, se eu congelar essa célula com 2 anos, eu vou ter uma célula com 2 anos congelada. Se eu congelar com 3, vou ter com 3. Eu, por exemplo, já fiz o meu procedimento, já guardei a minha célula, guardei com 30 anos. Eu não vou querer usar essa célula agora, mas à medida que os tratamentos vão se desenvolvendo, dependendo do tipo de lesão que eu talvez venha desenvolver, se eu tiver uma perda de cartilagem, alguma coisa, quando eu for fazer esse procedimento de terapia celular, eu vou estar utilizando uma célula minha, 100% compatível, o que é muito importante, e com a idade que eu congelei, com 30 anos. Mas aí o tempo vai passando, e o organismo ele não vai sinalizando que aquela célula é minha, mas ela está um pouco mais nova que eu. A gente vai envelhecendo, e aquela célula que ficou guardada lá em ultra baixa temperatura, ela vai permanecer com a mesma idade. Isso é bacana, né? É muito bacana, porque o processo de reparo tecidual, quanto mais jovem é a célula, a gente tem um maior potencial de reparo. Isso é claro, quando a gente se machuca com 2 anos, a gente cicatriza em um dia. Quando a gente os pacientes, a gente não vê paciente idoso que faz às vezes fratura óssea, quanto tempo que demora a consolidar uma fratura óssea? Então, o doutor Vilberto comentou, por exemplo, né, doutor Vilberto, a gente, por exemplo, várias situações, né, que o senhor comentou também, né, além de disfunções, o nosso organismo, a pele é o nosso maior órgão, né? Hoje em dia as pessoas estão muito ligadas na questão estética, né? Questão do envelhecimento, na questão de barrar esse envelhecimento, o senhor acha que é por aí? A gente vai ter um pouco mais de controle sobre o tempo? A qualidade de vida das pessoas, cada vez, ela se prolonga mais, né? Tem esse tratamento de doenças, controle de doenças, então cada vez está se vivendo mais e preocupa-se que se viva com qualidade de vida. E aí entra a questão da célula-tronco, que quanto antes for coletada para a guarda dessa célula, que isso, como a gente falou, vai evoluir muito essa pesquisa, tem um campo enorme de evolução ainda pela frente, isso fica guardado naquela célula na idade que foi coletada. Certo. Então, isso tanto para fins estéticos como para fins de regeneração de qualquer órgão, fígado, pâncreas, cartilagem, músculo, infarto do miocárdio, várias doenças neurológicas que ainda tem muito que evoluir, mas é uma perspectiva assim muito interessante e a gente recomenda que o aproveitar no ensejo da cirurgia, em vez de jogar fora. E mais uma coisa, a minha participação aqui, eu não tenho nenhum conflito de interesse com a empresa, né? Eu estou assim, para esclarecimento da população, como médico e como que já está fazendo uso dessa terapia. Então, é muito interessante. Inclusive, também alertar que algumas pessoas, assim, que a terapia de célula-tronco é uma terapia que acolhe esse material. A palavra terapia é diferente, né? Terapia com células-tronco, porque você vai fazer um processo, né? Que leva tempo também. E isso deve ser levado para o tratamento em laboratório. Ninguém está autorizado a usar ou fazer esse tratamento no consultório. O procedimento é feito no consultório, mas a coleta de enxertar de gordura não é um enxerto simples de gordura. Isso é um procedimento elaborado, que vem uma coleta especialmente... porque daqui a pouco podem começar a surgir situações, né? Que então, misturam um pouco. É alertar bem assim, a população. Que tem que estar uma equipe capacitada, se informar com quem vai fazer esse procedimento, na segurança. São procedimentos... ambulatoriais, podem ser feitos no consultório, né? E a facilidade de obtenção se tem principalmente na cirurgia plástica, mas pode ser em qualquer resto de cirurgia. Então, a lipoaspiração é uma das cirurgias mais realizadas pelo cirurgião plástico. Você vai retirar uma gama de material, né? Que pode ser aproveitado. Isso que é interessante. Olha só, doutor Vilberto, a Cristiane do Estreito está nos acompanhando e ela gostaria de saber se a questão da célula-tronco, elas podem... não sei se resolver, mas melhorar qualquer tipo de doença degenerativa, como foi o caso do Jovem Machado. Vocês conhecem o caso? Não. Acho que, mas pegando a primeira pergunta dela,
Em termos de doenças degenerativas, seria Parkinson, coisas desse tipo? Você acha que podem ajudar também? As pesquisas ainda estão iniciais nesse assunto assim, de doença degenerativa. Ainda não tem uma aplicabilidade clínica, né? Mas já estão sendo feitas pesquisas com bastante sucesso, trabalhos científicos já publicados, mas ainda não tem uma aplicabilidade. O que está bem desenvolvido, assim, mais popularizado é na questão uso estético. Olha só, a gente tem uma... Cíntia, eu não sei se o DVD já está no ponto, a gente até espera um pouquinho, tá? Para a gente explicar, que a doutora Ana, o doutor Gilberto, também trouxe um materialzinho assim, que ele é bem didático, né? Para a gente entender um pouquinho mais, como também somou bastante com essa matéria que o Francis fez e que a gente conferiu no primeiro bloco. Vamos rodar então? Pode ser? Desde o DVD. Pode ser, daí a gente vai comentando aqui, né, doutora Ana, por exemplo, é inovadora mesmo, como a gente está acompanhando ali, né? Você falou em fibroblastos da célula, né? A gente pode comentar a respeito. A coleta tem interessante que seja feita numa região que não seja muito danificada pelos raios solares, então couro cabeludo, que aquele fibroblasto vai estar mais protegido, né, e mais atuante. Perfeito, perfeito. As células chegadas no laboratório vão para essas garrafas de cultivo, né, onde elas vão crescer. A gente fala que é o berçário aí dessas células, onde elas vão crescer em um meio ideal e apropriado para isso, para que depois elas possam voltar e serem reinfundidas no paciente. Esse é um procedimento bem crítico e é por isso que a gente gosta muito que a Anvisa seja tão exigente o quanto ela é no Brasil, porque acontece muito, né? Porque o enxerto de gordura é bem difundido, né, doutor Gilberto, na cirurgia plástica. Muita gente usa o enxerto de gordura quando o médico tira a gordura no laboratório e reinfunde, no laboratório não, no centro cirúrgico e já reinfunde no momento. Essa é uma técnica que é muito usada na cirurgia plástica, né? A técnica com fibroblasto ou com enxerto com a reinjeção de célula-tronco é outra técnica. Né? A gente não vai reinjetar a gordura pura, a gente vai talvez usar a gordura sim, num próximo momento para enxerto, mas aí enriquecida com a célula-tronco. Então o procedimento é diferenciado realmente, né? É diferenciado e só pode ser feito em um laboratório extremamente validado pela Anvisa. A Excellium ela tem também licença para fazer cultivo de célula-tronco de medula, então assim, o procedimento é bem crítico, porque se essa célula ela já foi infundida no coração, a gente tem que ter muita ciência de que isso é muito bem feito, né? A gente não vai estar injetando em cachorro isso, a gente vai estar injetando em pessoas. Então a gente tem que ter alguma coisa muito bem validada para trabalhar. E é isso que a Excellium se propõe a fazer. Observando o desenho gráfico, assim, mas qual é o clima apropriado para que o que me deixa assim maravilhada é a multiplicação. Você tem um berçário lá de células, né? Como é que elas se regeneram? Elas se multiplicam lá? Tem que ter É um meio de cultivo, né? De laboratório, temperaturas ideais e todas as condições ideais para essas células crescerem. Quando a gente fala em relação à criogenia mesmo, né? Tem toda... O tipo é nitrogênio, né? Nitrogênio. São duas coisas diferentes, né? Como assim? A criogenia é a congelamento da célula e a guarda. Congelamento e guarda. A partir do momento que se precisa utilizar, aí se pega-se uma fração daquelas células lá guardadas e faz o cultivo daquelas células. Ou pode ser... A gente descongela e cultiva de novo e manda para o médico. É isso que acontece. Perfeito. Então, a paciente que, por exemplo, fez uma lipoaspiração e guardou lá 70 ml de gordura para uso posterior, ele não vai esgotar aquele material guardado. Você vai tirar uma fraçãozinha daquela fraçãozinha que vai ser multiplicada para aí sim ser utilizado. Então, Em média, se o paciente retirou 70 ml, ele tem aí uma gama em média, de 30 milhões de células. Que, assim, cada seringa que o laboratório envia para o médico tem aproximadamente 1 milhão de células. E quando essa seringa contém essa gordura, é isso? Não, essa seringa vem só a célula-tronco, podendo ser em meio aquoso. Vamos falar um pouquinho agora vamos situar no espaço da estética, que é para a gente não misturar as coisas. Né? O Dr. Gilberto teve uma paciente dele que fez esse procedimento. Ele tirou a gordura durante o procedimento cirúrgico. A Excellium recolheu essa gordura ali no Hospital Bahia Sul e levou para Petrópolis.
cultivou durante 45, 60 dias e agora, na próxima semana, o Dr. Gilberto vai estar injetando esse material na paciente de novo. Então, a gente vai estar mandando para ele algumas seringas, né? Em média, a gente faz 10 seringas em cada sessão, e a gente vai estar enviando, então, a célula-tronco, podendo ser em meio aquoso ou em ácido hialurônico, dependendo da escolha do médico. E esse procedimento, por exemplo, já foi feito um diagnóstico, tem todo... Quanto tempo entre uma primeira consulta e até a implantação das novas células? É em torno de 45 a 60 dias. Que é o tempo de cultivo. Que leva para preparar a célula. E o procedimento em si é um procedimento de preenchimento. Certo. De pequenas depressões, de rugas, como nós vimos no vídeo ali. Certo. Pode ser na face, pode ser no cotovelo, pode ser no colo, qualquer região da pele, na mão, torso de mão. E tradicionalmente já se tem o ácido hialurônico, outros preenchedores que dão volume. A diferença que se tem é que está se levando células vivas com capacidade de regeneração. Então, além de dar volume nas rugas, preencher as rugas com volume, elas, num momento inicial, elas vão ter um período de latência que vai aguardar até ela começar a produzir. Em 2 a 4 meses começam os primeiros resultados e aí vão progressivamente melhorar a qualidade. Então, é um produto do próprio paciente, que não tem reação alérgica. Existem algumas contraindicações, até tu pode falar depois sobre isso. Mas, além de preencher a ruga, ele vai promover a melhora da qualidade da pele. Agora isso que é sim, essas células são muito espertinhas, né? Como é que elas sabem o lugar certinho para preencher? Depende da aplicação? Tem uma orientação? Ou elas vão mapeando o nosso... Como é que elas sabem do nosso envelhecimento? O fibroblasto, quando ele é injetado na ruga e no sulco, mas ele, como célula viva, e ele vem em meio de ácido hialurônico, que funciona como um arcabouço para ele viver ali dentro. Claro. Meio de cultura, e como se fosse um esqueleto para ele se multiplicar dentro da célula viva. Né? Além do simples feito preenchedor, então ele vai ter a capacidade de regeneração mesmo. Que bacana, né? Tô adorando. Fazer uma pausa aqui, estamos falando sobre células-tronco adultas, né? E toda essa utilização, e tem muita coisa em estudo, como a gente está conversando, está sendo muito utilizado hoje na questão estética, né? Mas outras situações estão em estudo e com certeza não vai tardar mais 4 anos que a gente vai ter outras soluções. Tem uma ideia, falou da célula, tem trabalhos que o professor Radovan tem feito lá no Rio de Janeiro, que o problema é cardíaco, ele injeta a célula-tronco na veia e a célula-tronco, por tropismo, ela vai instalar lá nas células miocárdicas que precisam ser regeneradas. Ela identifica onde tem a lesão, encosta na parede do vaso e faz esse processo né, de reparo tecidual. Depois a gente volta do intervalo e até enfatiza mais essa questão do laboratório, que vale a gente registrar, porque o Brasil também está aí, ó, na ponta, né, dessa questão tecnológica, né, da medicina. Uma pausa, nós já voltaremos, não sai daí.